Ashton Kutcher é conhecido por sua personalidade alegre e senso de humor bobo, tanto dentro quanto fora das telas. Ele interpretou Michael Kelso, o clássico Himbo em That 70's Show, durante 8 temporadas e pregou peças em seus colegas famosos no programa da MTV Punk'd. Kutcher se casou com sua ex-colega de elenco, Mila Kunis, em 2015, e o casal tem 2 filhos. Poderia parecer que o ator leva uma vida fácil com sua aparência de galã americano e sorriso sempre presente, mas a verdade é muito mais sombria. Há um lado completamente diferente do ator que Hollywood raramente vê. Com o tempo, ele lentamente revelou quem realmente é. O segredo sombrio por trás de That 70's Show, que estreou em agosto de 1998. That 70's Show girava em torno da família Foreman, principalmente vista pelos olhos de Eric Foreman, o filho adolescente, e seu grupo próximo de amigos. Esse grupo incluía Michael Kelso, o galã encantador e bonito, Steven Hyde, o descontraído rebelde, e Fez, o adorável e ingênuo estudante estrangeiro de intercâmbio. Também estavam Donna Pinciotti, a vizinha inteligente e centrada de Eric, e Jackie Burkhart, a garota rica e um pouco convencida da escola. Embora fosse apresentada como uma comédia, a série abordava questões adolescentes universais que ressoam através das gerações. Explorava temas como os altos e baixos dos relacionamentos, as pressões acadêmicas e os desafios do consumo de álcool e substâncias por menores de idade. Entre as constantes discussões e o humor sarcástico, ficava evidente o vínculo profundo de amizade e cuidado entre os personagens. Um exemplo notável desse vínculo foi o relacionamento entre Jackie e Kelso, que estavam romanticamente envolvidos na série. Esse relacionamento ganhou destaque na primeira temporada, no episódio 5, quando eles compartilharam um beijo diante de uma audiência de 10 milhões de espectadores. Na época, Ashton tinha 19 anos e Mila Kunis apenas 14. Mila Kunis lembra vividamente do nervosismo e desconforto que sentiu em seu primeiro beijo em cena com Ashton Kutcher. Ela esperava que a cena envolvesse apenas um beijo simples, considerando que era cedo no cronograma de gravações, mas ficou surpresa ao descobrir que o momento seria mais íntimo. Apesar de sua ansiedade inicial, Ashton foi atencioso e procurou deixá-la o mais confortável possível. No entanto, a situação tomou outro rumo quando Danny Masterson, que interpretava Hyde, fez um comentário improvisado. Masterson, em tom de brincadeira, ofereceu $10 a Kutcher para que ele beijasse Kunis com língua, o que apenas aumentou o desconforto dela. Um incidente que na época parecia uma piada leve é visto hoje sob uma perspectiva mais crítica. Kunis, refletindo sobre sua carreira inicial, falou sobre o medo e a vulnerabilidade que sentiu na época, algo que muitos consideraram comovente naquele momento. Mila Kunis foi aberta sobre seu desconforto com a maneira como as cenas românticas de sua personagem foram tratadas em That 70's Show. Ela revelou que basicamente teve que beijar todos os personagens masculinos da série, exceto o interpretado por Tofu. Kunis expressou preocupação com o impacto disso sobre ela, mencionando que foi perturbador para ela e para seus pais. Ela reconheceu francamente a natureza problemática desses beijos repetidos em cena, sentindo que as decisões dos roteiristas e produtores pareciam carecer de sensibilidade, deixando-a sem opções. Ela descreveu a situação como inadequada e ficou confusa sobre por que os roteiristas não pareciam se importar com as implicações de suas escolhas. Todos já ouvimos histórias perturbadoras sobre Hollywood. Se Mila Kunis foi forçada a fazer coisas tão desconfortáveis diante das câmeras, é de se questionar o que pode ter acontecido nos bastidores. A estreia de sucesso e o impacto na família de Ashton. A primeira temporada de That 70's Show foi um sucesso notável, com 25 episódios que atraíram uma audiência média de 11,7 milhões de pessoas. A fama recém-descoberta de Ashton Kutcher gerou uma mistura de admiração e críticas. Enquanto muitos celebravam sua ascensão ao estrelato, outros o menosprezavam, acusando-o de depender apenas de sua aparência e carecer de talento verdadeiro. Entre os críticos, ninguém sentiu o impacto do sucesso de Ashton mais intensamente do que seu irmão gêmeo, Michael. Michael admitiu ter lidado com sentimentos de ciúme, particularmente ao perceber que Ashton recebia mais atenção e reconhecimento. Esse sentimento de ressentimento o afetou profundamente, levando-o a uma espiral emocional. A situação se agravou dramaticamente quando a crise de saúde de Michael veio a público. Após testemunhar seu irmão gêmeo quase morrer em uma cama de hospital, o mundo de Ashton mudou completamente.
Essa experiência dolorosa trouxe uma nova perspectiva para a vida e a carreira de Ashton. A mãe de Ashton, Diane, não sabia que estava grávida de gêmeos até o caminho para o hospital. Apenas 5 minutos após o nascimento de Ashton, Diane deu à luz Michael. Os médicos ficaram preocupados porque Michael pesava apenas 1,8 kg ao nascer. Na época, Diane não sabia que as complicações no parto, incluindo falta de oxigênio, causariam problemas de saúde significativos a longo prazo para Michael. Ele foi diagnosticado com um caso leve de paralisia cerebral, PC, uma condição que afeta o movimento, o equilíbrio e a postura. A paralisia cerebral, a deficiência motora mais comum em crianças, resulta de um desenvolvimento cerebral anormal ou dano ao cérebro em desenvolvimento, afetando a capacidade de controlar os músculos. Inicialmente, a família Kutcher não compreendia totalmente a gravidade da condição de Michael. Apesar dos desafios, eles focaram nas forças e habilidades de cada irmão, em vez das diferenças. Michael, mais tarde, refletiu sobre sua criação, destacando que sua família nunca enfatizou a disparidade entre eles. Em vez disso, ele e Ashton apenas reconheciam que cada um tinha talentos e habilidades únicos. Michael lembrou como Ashton era tão dedicado ao irmão gêmeo que só aceitava ir a uma festa do pijama se Michael pudesse ir também. O sentimento de culpa de Ashton por sua saúde e normalidade, em comparação com a condição de Michael, pesava muito sobre ele. No entanto, suas vidas tomaram um rumo devastador no 8º ano, quando Michael começou a apresentar sintomas semelhantes aos de gripe. Os médicos logo diagnosticaram miocardite viral, uma condição grave que aumentou o tamanho de seu coração e, eventualmente, exigiu um transplante. Michael recebeu um prognóstico sombrio. Restavam apenas de 3 a 4 semanas de vida. Durante este período crítico, Ashton permaneceu constantemente ao lado de Michael, oferecendo apoio e conforto. A situação atingiu um ponto crítico quando Michael ficou clinicamente morto, deixando Ashton lidando com um profundo sentimento de impotência. Ashton até cogitou uma medida drástica. Ele se perguntou se seu próprio coração poderia ser usado como um transplante perfeito para Michael e perguntou aos pais se poderia se sacrificar para salvar o irmão. Felizmente, um doador foi encontrado em menos de 24 horas, graças a uma vítima de acidente em outro estado. Michael passou com sucesso pelo transplante de coração, que salvou sua vida e o livrou de um destino que parecia inevitável. O passado criminoso de Ashton Kutcher. Os fãs da carreira de Ashton Kutcher podem se surpreender ao saber que o astro de cinema tem um passado criminal. Durante sua adolescência, Christopher Ashton Kutcher participou de uma invasão à escola secundária junto com seu primo. Eles estavam tentando roubar uma cópia das respostas de um exame. Segundo o biógrafo Mark Shapiro, os pais de Ashton ficaram furiosos com suas ações e decidiram deixá-lo passar uma noite sob custódia como consequência. Mais tarde, Ashton relembrou o incidente dizendo: "Meu padrasto me disse que se eu fosse preso, ele me deixaria passar a noite lá. Liguei para ele e disse: 'Ei, estou na cadeia.' Ele respondeu: 'Tenha uma boa noite,' e desligou." Os problemas legais resultaram em uma sentença de 3 anos de liberdade condicional e 180 horas de serviço comunitário. Além disso, Ashton foi proibido de participar de esportes escolares, e sua namorada terminou com ele pouco antes do baile de formatura. O impacto dessa experiência foi significativo e o marcou por anos. Em 2017, ao aceitar o prêmio Pilar de Caráter Robert D. Ray na Universidade Drake, Ashton fez referência humorística ao seu passado legal. Ele brincou sobre ser provavelmente o primeiro cara a receber este prêmio que tinha uma sentença suspensa por roubo, refletindo sobre como essa sentença continuou a afetá-lo. Aliás, sentença suspensa. Quando realmente apagam do seu registro e você vai buscar seu passe de entrada global, eles ainda lembram, acrescentou. Então, isso nunca desaparece totalmente. O estilo de vida tumultuado na Universidade de Iowa. Durante seu tempo na Universidade de Iowa, o estilo de vida desenfreado de Ashton Kutcher causou problemas significativos. Conhecido por festas barulhentas e comportamento caótico, ele acabou sendo expulso de seu apartamento por suas ações disruptivas. Suas noites frequentemente terminavam sem que ele se lembrasse claramente dos eventos da noite anterior. No entanto, em meio a esse período tumultuado, um momento crucial ocorreu durante uma de suas escapadas alcoolizadas. Enquanto estava no bar The Airliner, em Iowa City, uma mulher se aproximou dele e sugeriu que tentasse a sorte como modelo. Sem nada a perder,
Ashton decidiu se inscrever na competição Fresh Faces of Iowa Modeling Competition. Para sua surpresa, ele ganhou o primeiro lugar, abrindo um novo caminho fora do mundo acadêmico. Com essa vitória inesperada, Ashton se mudou para Nova York para participar da Convenção Internacional de Modelos e Talentos. Embora tenha perdido para Josh Duhamel na competição, o evento foi um ponto de virada. Sua aparência distinta e altura imponente de 1,88 m chamaram a atenção de várias agências de modelos. Pouco depois, ele assinou contrato com a Next Modeling Agency. Kutcher tomou uma decisão decisiva de abandonar seus estudos acadêmicos para se dedicar inteiramente à carreira de modelo. Esse novo caminho o levou a campanhas de alto perfil, tornando-se o rosto da Calvin Klein e da marca de skate Zoo York. A transição para uma atuação. Apesar do sucesso inicial no mundo da moda, Ashton estava determinado a seguir sua verdadeira paixão, a atuação. Quando soube de audições para comédias em Los Angeles, ele aproveitou a oportunidade. Ashton fez testes para 2 papéis em programas diferentes e notavelmente conseguiu ambos. O primeiro papel era em um drama televisivo de 1 hora sobre surfistas cowboys, um projeto pelo qual Ashton estava animado. No entanto, após reflexão, decidiu recusar o papel, sentindo que não era o certo para ele. Essa série, chamada Wind on Water, acabou sendo um programa de aventura de baixo orçamento, cancelado após apenas 6 episódios. O segundo papel que conseguiu foi o de Michael Kelso em That 70s Show. Este papel mudou completamente sua carreira, levando-o ao estrelato e consolidando seu lugar na indústria do entretenimento. Embora sua carreira inicial incluísse papéis menores em comédias românticas como Coming Soon e Down to You, bem como no thriller de ação Reindeer Games, foi seu papel principal que marcou um ponto de inflexão significativo. Kutcher estrelou como Jesse em Cara, Cadê Meu Carro?, uma comédia sobre 2 amigos que acordam depois de uma noite louca sem lembrar onde estacionaram o carro. O filme, escrito pelo roteirista de That 70s Show, Philip Stark, foi adaptado para os pontos fortes da comédia de Ashton, já que Stark conhecia bem seu timing cômico e estilo. Embora os críticos tenham detonado o filme, considerando-o pouco engraçado, o sucesso comercial foi inegável. Cara, Cadê Meu Carro? Arrecadou mais de 73 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento modesto de 13 milhões, provando que o apelo cômico de Ashton ressoava com o público, apesar das críticas negativas. Ashton Kutcher viveu um encontro aterrorizante com uma tragédia da vida real quando estava programado para buscar Ashley Ellering para um encontro na noite em que ela foi assassinada. Ashley, uma estudante de design de moda de 22 anos, foi brutalmente esfaqueada até a morte pelo serial killer Michael Gargiulo em fevereiro de 2001. Kutcher, que conheceu Ashley em uma festa, chegou à casa dela naquela noite, mas não obteve resposta ao bater na porta. Relembrando o evento inquietante, Kutcher testemunhou no tribunal sobre sua experiência. Ele descreveu como bateu várias vezes sem resposta. Inicialmente, presumiu que ela poderia ter saído ou estava chateada com ele por ter chegado atrasado. Embora tenha notado o que pensou serem manchas no chão pela janela, não suspeitou de nada estranho naquele momento. Foi apenas no dia seguinte, quando as notícias do assassinato de Ashley se tornaram públicas, que ele percebeu a gravidade da situação. Em estado de pânico, Kutcher foi até os detetives e revelou suas preocupações, dizendo: "Lembro que no dia seguinte, após saber o que aconteceu, fui até os detetives e disse: minhas impressões digitais estão na porta." Naturalmente, ele estava angustiado com a revelação. O caso levou eventualmente à prisão e condenação de Gargiulo, que foi sentenciado à pena de morte pelos assassinatos de Ashley Ellering e outra mulher. Alegações e questionamentos 2 décadas depois. 2 décadas depois, surgiram perguntas inquietantes sobre a participação de Ashton Kutcher nos eventos que cercaram o assassinato de Ashley Ellering em 2001. O escrutínio renovado veio à tona quando Chrissy Bixler, namorada de Danny Masterson, colega de elenco de Kutcher em That 70s Show, publicou uma mensagem enigmática no Instagram. Em sua história, Bixler escreveu: "Esqueceu que eu estava lá? Você estava no Viva Voz na noite em que ligou para Danny em 21 de fevereiro de 2001, a noite do assassinato. Eu ouvi tudo. Ouvi o plano. Na minha opinião, você é tão doente quanto seu mentor." A afirmação de Bixler de que ouviu uma conversa implicando Kutcher em um plano mais amplo lançou uma sombra sobre o ator. Embora esses eventos tenham ocorrido em 2001, eles passaram amplamente despercebidos na época.
Só com a recente revelação de Bixler, o incidente começou a ganhar atenção renovada, levantando perguntas inquietantes sobre o que pode ter ocorrido naquela noite. O sucesso e as críticas de Ashton Kutcher em Hollywood. Em 2003, Ashton Kutcher co-estrelou com Brittany Murphy em Recém-Casados, uma comédia romântica que se tornou um ponto de inflexão em sua carreira. Foi durante as filmagens deste filme que Kutcher descobriu seu talento para o gênero, percebendo que as comédias românticas eram onde ele realmente brilhava. Sua química com Murphy na tela, que se traduziu em um breve romance fora das telas, desempenhou um papel importante no sucesso do filme, que arrecadou mais de 100 milhões de dólares em todo o mundo. Apesar do sucesso comercial, Kutcher enfrentou duras críticas. Na véspera da quarta edição do Golden Raspberry Awards, ele foi indicado como pior ator por todos os filmes em que participou em 2003, um testemunho do desprezo crítico que o seguia, apesar de sua popularidade com o público. Kutcher tentou romper com o molde das comédias românticas com efeito borboleta, um thriller de ficção científica, no qual interpretou Evan Treborn, um homem que experimenta apagões e descobre que pode viajar no tempo para seu eu mais jovem, tentando fazer pequenas mudanças que poderiam remodelar o futuro para ele e seus entes queridos. O filme foi outro sucesso de bilheteria, mas novamente os críticos não foram generosos. Parecia que, independentemente do sucesso financeiro de seus filmes, Kutcher lutava para ganhar a aprovação da crítica, que frequentemente o descartava como pouco mais que um galã adolescente. Uma virada estratégica. Ashton como produtor. A ascensão de Ashton Kutcher em Hollywood intrigava alguns, especialmente porque suas atuações frequentemente recebiam críticas severas. O que muitos não perceberam foi que Kutcher havia assumido o controle de sua carreira ao produzir muitas das produções em que estrelava. Em 2000, com apenas 22 anos, ele cofundou uma produtora chamada Catalyst, ao lado de Jason Goldberg. Kutcher percebeu cedo que produzir oferecia maiores recompensas financeiras do que atuar, e esse movimento o posicionou como mais do que um ator. Tornou-o um empreendedor astuto. O fiasco de Harassment e o renascimento como Punk'd. No entanto, seus planos ambiciosos quase acabaram em desastre com seu próximo grande projeto televisivo. No início dos anos 2000, Catalyst e MTV se associaram para desenvolver um programa de pegadinhas inicialmente intitulado Harassment. O conceito envolvia realizar brincadeiras elaboradas com pessoas comuns, mas as coisas se complicaram durante a gravação do episódio piloto em janeiro de 2002. James e Lorian Ryan, um casal de Washington, D.C., estavam de férias em Las Vegas e haviam reservado um quarto no Hard Rock Hotel. Ao entrar no quarto, ficaram horrorizados ao encontrar o que parecia ser uma cena de crime, um cadáver cercado por sangue. Quando tentaram sair, foram bloqueados por 2 atores fingindo ser seguranças, enquanto outro ator, vestido como paramédico, entrava no quarto. No auge do pânico do casal, Kutcher revelou que tudo era uma pegadinha para um novo programa. Os Ryan não acharam graça. Em vez de risadas, a pegadinha resultou em uma ação judicial de 10 milhões de dólares contra Kutcher e a MTV, paralisando o projeto Harassment. Na ação, os Ryan alegaram invasão de privacidade, angústia emocional e fraude, entre outras queixas. Esse incidente foi um grande contratempo e, surpreendentemente, não foi a primeira vez que a MTV enfrentava problemas por uma pegadinha mal concebida. 8 meses antes, 2 adolescentes processaram a MTV depois de serem borrifadas com excrementos humanos durante a gravação de Dude, This Sucks, outro programa controverso. Apesar dessas controvérsias, Ashton Kutcher conseguiu evitar uma queda significativa após o fiasco de Harassment. Surpreendentemente, a MTV ainda via potencial no conceito do programa. Decidiram renomeá-lo como Punk'd e mudaram o foco das pegadinhas de pessoas comuns para celebridades, uma mudança que se mostrou um divisor de águas. Punk'd estreou em março de 2003 e rapidamente se tornou um sucesso instantâneo. No primeiro episódio, Ashton Kutcher organizou pegadinhas com a superestrela do pop Justin Timberlake e o ator Frankie Muniz, de Malcolm in the Middle. A brincadeira com Timberlake foi particularmente memorável. Ele foi levado a acreditar que devia 900 mil dólares em impostos atrasados e supostos agentes do governo chegaram para confiscar sua casa e bens. A pegadinha foi tão bem executada que a revista Time mais tarde a classificou como número 3 em sua lista dos 32 momentos épicos da história da TV de realidade.
Embora Punk'd não fosse o primeiro programa de pegadinhas da história, rapidamente se tornou o mais popular de sua época. A segunda temporada atraiu 7,4 milhões de espectadores, um aumento de 55% em relação à primeira temporada. Entre espectadores de 12 a 34 anos, foi o programa mais assistido no horário. Nos primeiros anos dos anos 2000, Punk'd não apenas se tornou um programa popular, mas um fenômeno cultural. A frase "estou sendo punk'd agora" tornou-se comum para pessoas em situações inesperadas ou estranhas. A mera ideia de que Ashton Kutcher poderia surgir com uma equipe de câmeras virou uma piada recorrente, mostrando o quanto o programa havia se enraizado no imaginário popular. O sucesso de Ashton em That 70's Show e o início de uma nova fase. Enquanto o trabalho de Ashton em Punk'd fazia barulho, seu papel em That 70's Show também lhe trazia considerável sucesso. No auge da popularidade da série, ele ganhava entre 250 mil e 300 mil dólares por episódio, totalizando até 8 milhões por temporada. No entanto, o sucesso do programa começou a diminuir à medida que membros-chave do elenco deixaram a produção. Topher Grace, que interpretava o protagonista Eric Foreman, saiu após a 7ª temporada e muitos fãs sentiram que o programa perdeu sua essência. Ashton também decidiu sair após a 7ª temporada para buscar novas oportunidades na atuação e produção. Uma carreira cinematográfica marcada por altos e baixos. Após That 70's Show, a carreira cinematográfica de Ashton Kutcher foi marcada por papéis que consolidaram sua imagem como o cara bonito e bobo. Esse nicho oferecia sucesso comercial, mas pouco reconhecimento crítico. Entre 2006 e 2014, Ashton estrelou 13 filmes, mas a maioria não teve impacto significativo fora do gênero de comédias românticas. Seu primeiro grande projeto após That 70's Show foi Bobby, um filme sobre o assassinato de Robert Kennedy. Apesar de um elenco repleto de estrelas, Bobby não conseguiu se conectar com o público. Os atores, incluindo Ashton, foram vistos mais como convidados especiais do que como intérpretes convincentes, e o filme fracassou nas bilheterias. Papéis seguintes, como em The Guardian, Open Season e What Happens in Vegas, seguiram essa tendência. Embora esses filmes tenham tido um desempenho comercial razoável, foram amplamente descartados pela crítica como medianos e não elevaram a posição de Ashton em Hollywood. Suas incursões em filmes independentes, como Spread, Personal Effects e The Brothers, foram ainda menos bem-sucedidas, recebendo críticas negativas e falhando em atrair o público. Em 2010, Ashton coestrelou com Katherine Heigl na comédia de ação Killers, que recebeu críticas majoritariamente negativas e mal conseguiu recuperar seu orçamento, arrecadando 98 milhões de dólares contra um orçamento de 75 milhões. Com sua carreira cinematográfica em território instável, Ashton voltou ao familiar território das comédias românticas com Sexo Sem Compromisso, onde contracenou com Natalie Portman. Apesar das críticas mistas, o filme foi um sucesso entre os fãs, arrecadando mais de 149 milhões de dólares no mundo todo. A vida pessoal e a relação com Demi Moore. Durante esse período, a vida pessoal de Ashton também ocupou o centro das atenções. Seu casamento com a atriz Demi Moore, que ele conheceu em 2003, quando tinha 25 anos e ela 40, foi amplamente discutido nos tabloides. A diferença de idade de 15 anos fez deles um casal inesperado e intrigante, especialmente porque Demi já tinha 3 filhas de seu casamento anterior com Bruce Willis. Contudo, o relacionamento começou a desmoronar em meio a rumores de infidelidade por parte de Ashton. Após meses de especulação e manchetes negativas, o casal decidiu se divorciar, encerrando seu casamento de alto perfil. Apesar disso, Ashton manteve uma conexão próxima com as filhas de Demi. Refletindo sobre esse vínculo, ele disse: "Faço um esforço consciente para manter contato com as meninas. Eu as amo e nunca deixarei de amá-las, respeitá-las e apoiá-las em tudo o que perseguirem." Um novo capítulo com Mila Kunis. Após o divórcio, Ashton iniciou um novo capítulo em sua vida, tanto pessoal quanto profissional. O destino trouxe uma reviravolta que encantou os fãs de That 70's Show. Ele começou um romance na vida real com sua ex-colega de elenco, Mila Kunis. O relacionamento entre os dois, que floresceu fora das telas, realizou o sonho de muitos fãs que esperavam vê-los juntos. O retorno triunfal à TV com Two and a Half Men. Em 2011, Ashton fez um retorno triunfal à televisão, assumindo o papel principal em Two and a Half Men
como substituto de Charlie Sheen, que havia sido demitido após uma crise pública. Ashton interpretou um milionário excêntrico e mulherengo, aproveitando sua habilidade para papéis cômicos. Embora a audiência do programa tenha diminuído gradualmente, levando ao seu cancelamento eventual, a participação de Ashton foi extremamente lucrativa. Ele permaneceu no programa por 4 anos, consolidando sua posição como um dos atores mais bem pagos da televisão na época. Ashton Kutcher pode ser mais conhecido por seus papéis em filmes como Cara, Cadê Meu Carro? E Efeito Borboleta, mas sua fortuna estimada em 200 milhões de dólares não vem apenas da atuação. Kutcher se consolidou como um dos principais investidores na indústria de tecnologia, apoiando empresas como Uber, Skype, Airbnb, Spotify, Pinterest, Shazam e Foursquare desde os estágios iniciais. Ele até levou sua experiência ao programa Shark Tank, participando como investidor convidado em 2015. Seu interesse pela tecnologia teve um papel significativo até mesmo em sua relação com Mila Kunis. Como Kunis compartilhou com Jimmy Kimmel, Ashton frequentemente pedia para ela testar aplicativos de namoro por ele. Quando começamos a sair, o Tinder ainda não tinha decolado, lembrou. Ele dizia: "Amor, eu tive essa ideia. Preciso que você faça um favor e confira esse aplicativo." Kunis concordava e começava a deslizar nas telas para dar feedback. Mas não parou por aí. Ashton também pediu que ela experimentasse outros aplicativos. "É isso que faço em casa." Ela riu. "Ele me coloca em todos esses sites. Qual é a versão gay do Tinder? Grindr? Já estive no Grindr."